Olá, queridos amigos! No item que segue falando dos mundos inferiores e superiores pela instrução dos Espíritos, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Continua. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada, sobretudo purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorizações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que neste mundo a grosseria dos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço senão o da vontade. A maneira pela qual se representam os anjos, ou pela qual os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços das suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em lugar dos rostos pálidos, devastados pelo sofrimento e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna o desenvolvimento dos corpos mais rápidos e a infância curta ou quase nula. A vida, isenta de inquietações e de angústias, é proporcionalmente muito mais longa do que sobre a Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição. Longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Neste parágrafo, neste item, os Espíritos nos trazem esse esclarecimento sobre os mundos superiores em comparação à Terra. Então, como é a vida nestes locais onde a felicidade predomina? Então, para fazer esta comparação, para nós compreendermos a diferença de um mundo superior e dos mundos inferiores. Então, a Terra ainda está mais próxima dos mundos inferiores. Não está no início, está no meio do caminho. Nos mundos que já estão no grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras, bem diferentes do que na Terra. A forma do corpo, o formato do corpo humano é o mesmo, porém é um corpo muito mais aperfeiçoado, muito mais embelezado, muito mais purificado, mais leve. Nada grosseiro, um corpo que não precisa passar pelas vicissitudes da materialidade. Não há necessidade de doenças, não há necessidade de dores físicas. A locomoção é muito mais rápida, não há necessidade do atrito, de nós nos arrastarmos pelo solo. O deslocamento ele é muito mais leve, muito mais rápido. Então, podemos assim dizer que é
um nível muito mais avançado, né, do espírito, né, um nível de progresso onde o espírito tem uma liberdade de ação, onde ele age por meio da vontade de forma mais visível. Então basta o exercício da vontade para a locomoção ocorrer, para poder se mover, para tudo fazer. Esta vida nas moradas mais felizes é isenta dessas angústias e inquietações referentes à morte, porque já há a certeza da continuidade da vida, já há uma conexão com as leis do Criador. Então há muito mais leveza, porque neste local, quando lá chegamos, nós já estamos conectados mais intensamente com as leis do Criador. Muito mais leveza, muito mais alegria no nosso viver. E é uma transformação, a morte é vista com naturalidade e com alegria, né? A morte do corpo físico, porque é visto, sentido com uma transformação, um progresso para o espírito. E diz que quanto mais evoluído o espírito, mais tempo ele vive no corpo físico. A infância é quase nula. Esse período todo que a gente tem de infância em moradas mais felizes, a infância é mais curta, cada vez mais curta. Cada vez menos necessidade deste tempo de infância. E o livre pensamento, né? Quanto mais estamos conectados à lei divina, mais a ação do nosso pensamento, da nossa vontade, se faz visível, se faz materializada na nossa vida.